Quem vocês querem que eu fale primeiro? Santiago Sousa, Facundo Colídio? Sousa. Vou falar sobre o Sousa então primeiro, tá? Vamos lá. No último final de semana, a gente trouxe aqui de forma exclusiva, nas redes sociais, no canal do Pedrosa, em tudo quanto é canto que eu posso atingir. Na Casa TV também a gente falou isso, no Geral Casa TV, que você assiste todos os dias a partir de 10 horas da manhã, sobre o Santiago Sousa. O Vasco já tinha acertado com os jogadores e seus representantes a base salarial e ele queria vir. Inclusive, a negociação em relação ao Sousa, ela pesou muito a favor do Vasco da Gama também, porque o jogador queria vir. O jogador, apesar de ter uma identificação grande com o Racing, é capitão por lá, ele entendeu que seria uma oportunidade para ele, financeira, é claro, porque o salário dele vai aumentar consideravelmente, mas também de ir para outro futebol, chegar no futebol brasileiro, que é o melhor futebol da América do Sul, num grande clube como o Vasco e no projeto que foi apresentado para ele também. Então, desde a semana passada, até mesmo antes do Admar Lopes viajar para a Argentina, o acerto com o jogador já tinha acontecido, tá? Agora, por que o Admar viajou? Existia, já desde a semana passada, e a gente também informou isso com exclusividade, uma pequena divergência entre a parcela de entrada que o Racing queria e a parcela de entrada que o Vasco estava oferecendo. A quantia de 7 milhões de dólares ela já tinha sido oferecida. O Racing, nesse primeiro momento, não aceitou a quantia de 7 milhões de dólares parcelado, com uma entrada bem menor, parcelado em 4 vezes para compra, ou melhor, para o empréstimo com opção que vira obrigação de compra por metas do Santiago Sousa. Entendendo que o negócio poderia travar, até porque é um jogador muito importante, o Admar Lopes viajou para a Argentina. Acho até que ele demorou um pouco, mas viajou. Teve, na segunda-feira, reunião com o atleta. Na terça-feira teve reunião com o Racing. Essas reuniões foram acontecendo de forma seguinte e consequentemente, para tentar acertar o valor dessa transferência. Em uma dessas reuniões, mais precisamente pelo que eu pude apurar, na quarta-feira, o Racing pediu ainda mais dinheiro. Não só a parcela de entrada um pouco maior, mas esticando essa corda aí, num valor ali entre 7,5 e 8 milhões de dólares por esse jogador, pelo Santiago Sousa, justamente porque, primeiro ponto, o Racing precisa de dinheiro. O futebol argentino passa por uma crise também financeira e que acaba facilitando para os times brasileiros, para os clubes brasileiros que têm cacife, ir lá e contratar também bons jogadores, como é o caso do Santiago Sousa, que na minha opinião é muito bom. Não só bom jogador, mas é muito bom jogador. E aí o Racing não pode perder o seu capitão de uma maneira fácil e de uma maneira que iria tomar uma reclamação da sua torcida. O Vojvoda, na entrevista coletiva, depois do jogo até que o Sousa jogou, ele já falava num tom de despedida, que não iria frear a carreira do atacante. O Santiago Sousa informou novamente que gostaria de ser transferido. O Vasco esticou um pouquinho essa corda financeira e conseguiu acertar na última quinta-feira essa negociação. Tem 2 dias praticamente, na última quinta-feira ali pela manhã, essa negociação foi acertada verbalmente, ou seja, o Vasco atendeu às exigências do Racing, tanto para a questão da parcela de entrada, quanto também em relação ao parcelamento e as garantias financeiras. Aí a gente vai para o dia de hoje, tá? Por que o Sousa não estava completamente fechado até o momento? Porque o Vasco, depois da ação que afastou o Pedrinho da presidência, e o Pedrinho já voltou, o Vasco passou a ter um watchdog, que eles chamam como se fosse um fiscalizador, né? Além de uma questão na justiça em relação a liminar, em que o Vasco tem que, não só nesse momento, não chega a ser uma autorização, mas o Vasco tem que pedir um aval, no sentido de, olha, eu vou gastar aqui, estou fazendo uma negociação de, sei lá, 8 milhões de dólares. Tá ok para a justiça? Aí você explica o porquê você está fazendo aquilo ali, de que forma você está fazendo aquilo ali e como você vai fazer aquilo ali. Então, essa autorização e esse aval, que inclusive eu vou me aprofundar um pouco mais, um abraço também para a galera do podcast Cruz Maltino, que a gente trocou uma ideia hoje, eles entenderam a apuração que eu tinha, ela não tinha saído ainda, o Vasco não tinha recebido o ok da justiça ainda para seguir com essa operação. Então, depois que aconteceu o ok da justiça, o Vasco seguiu com a operação, trocou os documentos e
muito provavelmente em breve vai anunciar o Santiago Sousa. Até o momento que eu dei a notícia, o que faltava de fato era acabar a troca de documentos e a assinatura do contrato do Santiago Sousa. Confesso que não tenho o tempo de contrato exato, eu vi que até os colegas da ESPN deram até 2029, eu não tenho essa informação, então o fato é, pelo que eu apurei, o Santiago Sousa não joga mais pelo Racing nessa temporada. Eu não sei se ele vai amanhã se despedir, se ele vai ao estádio ou algo do tipo, mas de fato, pela negociação já ter sido concluída, não só verbalmente, mas também está nessa troca de documentos, a informação que eu recebi é que muito provavelmente o Sousa já não joga mais pelo Racing e deve chegar já nos próximos dias ao Rio de Janeiro. Ele já vinha preparando a sua mudança, entendendo que ele já tinha aceitado a proposta do Vasco da Gama. A gente está falando de um volante de 27 anos e a gente está falando também de um jogador que era capitão, que pode jogar de volante, que pode jogar como terceiro zagueiro, que pode jogar até como zagueiro, um cara qualificado, que foi campeão da Libertadores com o River, apesar da pouca minutagem lá em 2018, que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2024 e que sem dúvida alguma traz para o Vasco não só a qualidade de um baita de um jogador, mas principalmente a qualidade de um cara que mexe com brio, tá? Que mexe com brio nesse sentido. Deixa eu ficar vendo aqui. Tá, pronto, não tem nada não. Porque eu fico sempre ligado no telefone, porque novas informações podem aparecer, e aí eu já passo para vocês. Então, para mim, é uma ótima contratação. O Sousa é uma ótima contratação para o Vasco da Gama. É um jogador que muda o patamar no sentido desse primeiro volante que eu pedi muito aqui. Eu pedi muito, porque hoje, gente, o futebol mundial, ele passa pelo volante, ele passa pelo meio-campista. Muitas vezes o seu time vai ser lido pela forma como o seu meio-campo joga. Facundo Colídio. Como eu disse para vocês, o Sousa, ele estava já fechado verbalmente há 2 dias, o negócio andou nessa sexta-feira, e dentro dessa semana, se vocês se lembram, não sei quem estava aqui, na minha live de pós-jogo, que tem muita gente que assiste depois também do ao vivo, me perguntaram assim no Live Pix: Pedrosa, lá da Argentina, só vai vir o Sousa? E eu falei para vocês, aqui, quem tiver, aí pode confirmar, né? Falei assim, não. Eu tenho uma informação de que outros nomes estão sendo buscados. Eu tenho uma informação de que o Vasco tem sim conversas com outros jogadores. Mas eu não vou ficar aqui jogando nome para depois iludir o torcedor e não acontecer. Porque o torcedor do Vasco já está cansado. O torcedor do Vasco já está cansado dessa novela, já está cansado de muitas negociações que vão se arrastando. Eu acho que isso tem um pouco da responsabilidade também de quem noticia e que acaba aguçando a ansiedade do torcedor, acaba trazendo informações que não são tão condizentes com o que está acontecendo no momento. Mas eu falei para vocês, tinha sim a oportunidade de outros jogadores serem negociados e durante essa semana o Admar Lopes negociou a contratação do Facundo Colídio. É um ponta esquerda que joga de segundo atacante também, pode até fazer a função de camisa 9, mas não é a dele. Ele não é o 9 que o Vasco busca. Ele não é o centroavante, o homem-gol que o Vasco está contratando e para falar assim, esse cara vai me entregar muitos gols. Ele também participa de gols, ele também participa não só fazendo gols, mas também dando assistências. Os números dele para um ponta, para um segundo atacante, são interessantes dentro do River Plate, principalmente em 2024. Ele fez 16 gols, se eu não me engano, em 2024. Depois ele manteve uma média aí de 15 participações em gols por temporada. Repito, é um jogador alto, forte, que tem drible, pode jogar de ponta esquerda, mas a sua melhor posição é como um segundo atacante. É um cara que pode fazer muito bem a dupla também, por ter faro de gol, por ter uma agilidade maior. Eu não considero uma contratação extraordinária, eu não considero uma contratação maravilhosa, mas eu considero uma boa adição. Acho que o Facundo Colídio é um bom jogador e eu levo muito em consideração onde esse cara passou, qual camisa que ele vestiu. A história do Facundo Colídio é a seguinte, ele era da base do Boca, ele vai na base ainda para Inter de Milão, joga no sub-20 da Inter de Milão, não consegue tantas oportunidades no profissional, porque é muito difícil você subir na Inter de Milão e conseguir sequência também. Aí ele é emprestado para o futebol da Bélgica, ele é emprestado aqui para o Tigre da Argentina, e é no Tigre da Argentina que ele começa a crescer, que ele começa a jogar bem dentro do futebol argentino, chama a atenção do River e o River vai lá e contrata esse atleta. Eu sei que é natural o torcedor brasileiro não conhecer a fundo, mas eu diria que é um bom ponta. É um bom ponta e que está acostumado principalmente com o fato de vestir uma grande camisa. A
Parece bobeira, mas numa análise, numa contratação, você tem que levar isso em consideração. Você tem que olhar para o que está acontecendo, você tem que olhar para o perfil do atleta que você quer contratar e falar assim, opa, esse cara aguenta pressão? Esse cara está acostumado com os grandes jogos? Ele está acostumado com os grandes campeonatos? Ele é um jogador que vai chegar e vestir a camisa do Vasco e vai conseguir entregar psicologicamente também o que esse grupo precisa, o que esse time precisa? Eu acho que o Facundo Colídio, ele se encaixa nisso. Ele se encaixa nisso. Tem muita gente me perguntando também sobre a questão dos estrangeiros. Você pode ter quantos estrangeiros você quiser no grupo, mas pela última apuração que eu fiz, pela última informação que eu tinha em relação aos estrangeiros, você pode relacionar 9 estrangeiros. Você pode ter 15 no seu elenco, mas só pode relacionar 9. Então, por isso que, nesse momento, não há problema de estar contratando outros jogadores. Qual é a situação do Facundo Colídio? É muito importante eu explicar isso aqui. O Sousa está acertado. O Facundo Colídio está acertado verbalmente com o River e também com o jogador pela apuração que eu tive. Só que, dentro dessa negociação, tem um pequeno porém, que é o seguinte. O River, ele já tinha aceitado os termos do Vasco. O Vasco deve comprar 50%, pelo menos essa era a negociação que eu tive acesso, 50% do passe do Colídio por cerca de 5 milhões de dólares. Então, o Vasco conseguiria comprar o Colídio por 5 milhões de dólares, por aí, nessa negociação mais ou menos, 50% desse jogador. Só que o River não queria liberar o Facundo Colídio, não iria assinar o contrato do Facundo Colídio para ele sair, se o River não tivesse acertado a contratação de outro jogador. Então, um dos poucos impeditivos para essa negociação ser assinada já é o fato de que o River quer um substituto imediato para o Facundo Colídio. O que eu sei, o River já estava encaminhado com esse jogador, que não sei quem é, mas para substituir o Facundo Colídio lá no River. Por isso, o jogador já aceitou. O Vasco já acertou também as questões verbais e salariais com o River Plate. Inclusive, uma informação que é relevante. O mesmo empresário que está fazendo a negociação argentino do Sousa com o Vasco é o empresário do Facundo Colídio. Então isso também facilitou as conversas. Isso também facilitou a negociação acontecer. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para assim nosso vídeo ser recomendado para mais vascaínos e também não se esquece de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!